O que se deu comigo em 1860 pode entrar numa página de livro. Vá que seja com a condição única de que não há de divulgar nada antes da minha morte. Esperará muito. Pode ser que 8 dias, se não for menos. Estou desenganado. Ouça-me e queira-me bem. Perdoe-me o que lhe parecer mal. Já sabe que foi em 1860. No ano anterior, ali pelo mês de agosto, eu anotava os estudos de teologia de um padre de Niterói, antigo colega de escola, que assim me dava casa, cama e mesa. E naquele mês de agosto de 1859, recebeu ele uma carta de um vigário de certa vila do interior, perguntando se conhecia gente entendida, discreta e paciente, que quisesse servir de enfermeiro para o coronel Felisberto, mediante bom ordenado. O padre falou-me, aceitei de ambas as mãos, já que estava farto de copiar citações latinas e lógicas eclesiásticas. E vim à corte, despedir-me de um irmão e segui para a vila. Chegando à vila, tive más notícias do coronel, que era um homem insuportável, estúrdio, exigente, e ninguém o aturava, nem mesmo os amigos. E que gastava mais enfermeiros do que remédios. E a dor deles quebrou a cara. Eu respondi que não tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes, e, depois de me entender com o vigário, segui então para a residência do coronel. Chegando, não me recebeu mal. Na verdade, vivemos uma lua de mel de 7 dias. No 8º dia, entrei para a vida dos meus predecessores. Uma vida de cão. De não dormir, de não pensar em nada, recolher injúrias e, às vezes, rir delas com um ar de resignação e conformidade. Percebi que era um modo de lhe fazer a corte. E tudo impertinências da moléstia e do temperamento. A moléstia era um rosário delas. Padecia de aneurisma, reumatismo e de 3 ou 4 outras afecções menores. Tinha perto dos 60 anos e desde os 5 tinha gente que lhe fazia vontade. Olha, se fosse só rabugento, vá lá. Mas era também mau. Deleitava-se com a dor e a humilhação dos outros. No fim de 3 meses, já estava farto de aturar e resolvi voltar. Só esperei a ocasião, que não tardou. Um dia, como não lhe desse a tempo uma fomentação, pegou da bengala e atirou-me 2, 3 golpes. Não precisava mais nada. Despedi-me imediatamente e fui arrumar as malas. Ele foi ter comigo ao quarto, pediu-me que ficasse, que não valia a pena zangar para uma rabugice de velho. Olha, tanto estou que fiquei. Coibiu-se, então, das bengaladas. Mas as injúrias ficaram as mesmas, se não piores. E eu, com o tempo, fui calejando. Não dava mais por nada. Eu era burro, camelo, pedaço de asno, idiota, moleirão, eu era tudo. E nem ao menos havia gente que recolhesse parte desses nomes. Não tinha parentes. E os amigos iam visitá-lo raramente, ficavam 5, 10 minutos e adeus, iam embora. Restava eu. Era eu sozinho para um dicionário inteiro.
Mais de uma vez decidi me sair, mas instado pelo vigário ia ficando. E o tempo passando. E não eram só as relações que iam se tornando melindrosas. Eu mesmo estava ansioso por tornar a corte. Bom é dizer, visto que faço uma confissão geral, né, que, nada gastando e tendo guardado integralmente os ordenados, estava ansioso por vir dissipá-lo aqui. E era provável que ocasião aparecesse. O coronel estava pior e fez testamento, descompondo o tabelião quase tanto como a mim. E o trato era mais duro. Os breves lapsos de sossego e brandura faziam-se raros. E já naquele tempo, tinha eu perdido a escassa dose de piedade que me fazia esquecer dos excessos do doente. Trazia dentro de mim o fermento de ódio, de aversão. Então, no princípio de agosto, decidi-me definitivamente sair. O vigário, o médico, aceitando as razões, pediram-me que ficasse um tempo mais. Concedi-lhes um mês. No fim de um mês, viria-me embora, qualquer que fosse o estado do doente. O vigário tratou de arrumar-me substituto. Pois vai ver o que aconteceu. Na noite de 24 de agosto, o coronel teve um acesso de raiva. Atropelou-me. Disse-me muito nomes crus e ameaçou-me de um tiro. E acabou por atirar um prato de mingau que achou frio, e o prato veio bater a parede, onde se fez em pedaços. "Há de pagá-lo, ladrão!" ele bradou. E resmungou ainda há muito tempo. Às 11 horas passou pelo sono. Enquanto ele dormia, eu peguei um livro e pus-me a ler. No mesmo quarto, a pouca distância da cama. Tinha que acordá-lo à meia-noite para dar-lhe o remédio. E fosse de cansaço ou do livro, antes de acabar a segunda página, adormeci também. E acordei aos gritos do coronel, e levantei-me estabanado, e ele, que parecia delirar, continuou com os mesmos gritos e acabou por lançar a mão de uma moringa e arremessá-la contra mim. Não tive tempo de desviar-me, e a moringa bateu-me na face esquerda. E tal foi a dor. Eu não vi mais nada. Atirei-me ao doente. Pus-lhe as mãos ao pescoço. Lutamos. E o esganei. Quando eu percebi que o doente expirava, recuei aterrado e dei um grito. Mas ninguém me ouviu. Cheguei de novo à cama, agitei-o para chamá-lo à vida, mas era tarde. Arrebentaram o aneurisma e o coronel morreu. Passei a sala contígua e, durante 2 horas, não ousei voltar ao quarto. Posso mesmo dizer tudo o que se passou durante esse tempo. Era um atordoamento. Um delírio vago, estúpido. Parecia-me que as paredes tinham vultos e escutavam umas vozes surdas. Os gritos do coronel, antes da luta e durante a luta, continuavam a repercutir dentro de mim. E o ar, para onde quer que me voltasse, aparecia recortado de convulsões. Eu não creia que eu esteja fazendo uma imagem nem um estilo. Digo-lhe somente que ouvia distintamente umas vozes que me bradavam: "Assassino! Assassino!" Tudo mais estava calado. O mesmo som do relógio, lento, igual, seco, sublinhava o silêncio e a solidão.
colava a orelha na porta do quarto, na esperança de ouvir um gemido, uma palavra, uma injúria, qualquer coisa que significasse a vida e que me restituísse a paz, a consciência. Mas nada, nada, tudo calado. Ai, como o silêncio acabasse por me aterrar, abri uma das janelas para escutar o som do vento se ventasse. Mas não ventava. Encostei-me ali mesmo na janela por algum tempo, fitando a noite, deixando-me ir para uma recapitulação da vida, a ver se descansava da dor presente. Só então posso dizer que pensei claramente no castigo. Achei-me com um crime às costas e via a punição certa. Então, o temor complicou o remorso. Senti que os cabelos ficavam-me de pé e vi 3, 4 vultos de pessoas no terreiro, espiando com ar de emboscada. Eu recuei. E os vultos esvaíram-se no ar. Era uma alucinação. Pouco antes do alvorecer, ousei voltar ao quarto. Recuei 2 vezes, mas era preciso, e entrei. Ainda assim, não cheguei logo à cama. Tremiam minhas pernas, o coração batia. Cheguei a pensar na fuga, mas seria confessar o crime, e ao contrário, urgia, era desfazer os vestígios dele. Então, cheguei à cama, vi o cadáver, com os olhos arregalados, a boca aberta como deixando passar a eterna palavra dos séculos. Caim, o que fizeste de teu irmão? Vi no pescoço o sinal de minhas unhas. Então, abotoei a camisa alto e cheguei ao queixo à ponta do lençol. Em seguida chamei um escravo. Disse-lhe que o coronel amanhecera morto. E mandei recado para o vigário e o médico. A primeira ideia foi retirar-me logo cedo, a pretexto de ter doente um irmão. Mas adverti que a retirada imediata podia levantar suspeitas, então fiquei. Eu mesmo amortalhei o defunto. E não saí da sala mortuária. Tinha medo que desconfiassem de alguma coisa. Queria ver no rosto dos outros se desconfiavam. Mas não ousei fitar ninguém. Tudo dava-me impaciência. Os passos de ladrão com que entravam na sala, os cochichos, as cerimônias, as rezas do vigário. Vindo a hora, fechei o caixão com as mãos trêmulas. Tão trêmulas que uma pessoa que reparou nelas disse à outra, com ar de piedade: coitado, apesar de tudo que padeceu, ainda está sentido. Parecia-me ironia. Estava ansioso para ver tudo aquilo acabado. Saímos à rua e a passagem da semi-escuridão da casa para a claridade da rua deu-me um grande abalo. Receei ser impossível, então, ocultar o crime. Então, abaixei os olhos na rua e fui andando. E quando tudo acabou, respirei. Estava em paz com os homens. Mas não estava com a minha consciência. Bom, não é preciso dizer que voltei logo ao Rio de Janeiro. Nem que aqui vivia aterrado, embora longe da cena do crime. Ela não ria, falava pouco, mal comia. Tinha alucinações, pesadelos. Deixa lá o outro que morreu, diziam-me.
Não vale tanta melancolia. Pois não. 7 dias depois que voltei para o Rio de Janeiro, recebi uma carta do vigário dizendo-me que fora achado o testamento do coronel. E eu era o herdeiro universal. Imaginem o meu pasmo. Quanto ele tinha? Perguntou meu irmão. Não sei, mas era rico. Considerei recusar a herança, mas a ideia sempre esbarrava na consideração que a recusa poderia levantar suspeitas. Então, acertei em meio termo. Receberia a herança, mas dá-la-ia toda, em bocados e às escondidas. Não era só uma questão de escrúpulos, era também um modo de resgatar o crime por um ato de virtude. Preparei-me e segui a vila. Em caminho, à proporção que ia me aproximando, recordava do triste sucesso. As cercanias da vila tinham um aspecto de tragédia. A sombra do coronel parecia-me surgir de cada lado. E a imaginação ia reproduzindo as palavras, os gestos, toda a noite horrenda do crime. Crime ou luta? Realmente foi uma luta. E eu, sendo atacado, defendi-me. E na defesa, ora, foi uma luta desgraçada. Uma fatalidade. Fixava-me nessa ideia. Ora, não foi culpa do coronel? Não. Era da moléstia que o tornava rabugento e até mau. Eu desculpava tudo. Considerei também que o coronel não podia viver muito mais tempo. Estava por pouco. Ia viver quanto? 2 semanas? 1 semana? Não era mais uma vida, era um mulambo de vida. E quem sabe mesmo se a luta e a morte não foram apenas coincidentes? Ora, podia ser. Era o mais provável. Fixava-me também nessa ideia. Próximo da vila, apertou-me o coração. Quis recuar, mas dominei-me e segui. E fui recebido com os parabéns. O vigário louvava a mansidão cristã e o zelo com que cuidara do coronel. Toda a gente me elogiava a dedicação, a paciência. E as primeiras necessidades do inventário detiveram-me na vila por um bom tempo. Eu constituí advogados e tudo correu placidamente. E durante esse tempo, as pessoas vinham me contar barbaridades do coronel. Os mais velhos lembravam da crueldade dele na infância. Eu o defendia, elogiava, apontava suas virtudes. Era austero. Qual austero, qual nada, disse o barbeiro. Ele já morreu, acabou. Era um diabo. E completava o boticário. Era uma cobra assanhada. E todos, o escrivão, o coletor, diziam a mesma coisa. Bom, eu, a princípio, escutava com curiosidade. Mas depois fui sentindo um singular prazer que, sinceramente, eu buscava expelir. E as obrigações do inventário me tranquilizaram. E, por outro lado, a visão da vila era tão contrária ao coronel que a vista dos lugares que foram perdendo para mim o aspecto lúgubre que antes eu via neles. E entrando na posse da herança, convertia em títulos e dinheiros. Eram então passados muitos meses e a ideia de distribuí-la toda em esmolas e donativos pios não me dominou como da primeira vez. Achei mesmo que era uma afetação. Então, restringi o plano primitivo. Distribuí alguma coisa para os pobres
e fiz esmolas para a Santa Casa de Misericórdia. Ao todo, 32 contos. Ah, e mandei levantar um túmulo de mármore para o coronel, obra de um napolitano que esteve aqui até 1866 e morreu, creio eu, no Paraguai. E o tempo, os anos foram passando, a memória tornou-se cinzenta e desbotada. Penso às vezes no coronel, mas sem os terrores dos primeiros dias. Todos os médicos a quem contei as moléstias dele foram acordes que a morte era certa. E só se espantavam dele ter resistido tanto tempo. Olha, pode ser que eu, involuntariamente, exagerasse na descrição então que lhe fiz. Mas o coronel devia mesmo morrer, ainda que não fosse dessa fatalidade. Bom, essa é a minha história. Se acha que ela vale alguma coisa, pague-me também com um túmulo de mármore, ao qual se dará o epitáfio com esta emenda: bem-aventurados os que possuem, pois eles serão consolados.